Eu acho que a economia chinesa vai conseguir superar esse momento de alguma maneira, porque apesar das distorções que esse problema produz, existe hoje, acho que um pragmatismo talvez no nível abaixo dessas lideranças que é razoável. Eu também acho que é uma economia grande que consegue iniciar, ou seja, estimular o consumo de alguma forma. É uma sociedade que tem alguma capacidade de adaptação, mas é verdade, é preocupante um estatismo hoje grande, que o Xi Jinping é uma pessoa que não vai, de repente, permitir que grandes experimentos serão implementados. E isso foi a marca registrada na China nos anos 80 e 90. Grandes experimentos. Ou seja, permitiram em algum momento a iniciativa privada para tomar decisões de maneira livre. Eles ficaram reféns desse resultado monstruoso de 4 décadas de sucesso econômico gigantesco. Porque a crise também ela produz uma situação em que o país se abre a novas abordagens que são fundamentais. E a China, no fundo, né, meus amigos dizem que assim, uma experiência muito comum. Os pais nasceram na pobreza, no interior, e se transformaram em pessoas muito ricas, né? Ou seja, uma transformação da sociedade que faz com que ninguém quer fazer uma coisa completamente diferente, porque a coisa vai muito bem assim do ponto de vista econômico. Significa que mesmo tudo que tá sendo feito não representa um crescimento artificial. Tá acontecendo alguma coisa foda mesmo. Aconteceu. Esse gargalo que existia de investimento, de infraestrutura. Não tinha estrada, não tinha porto, não tinha ferrovia nenhuma, não tinha fábrica nenhuma. Então foi necessário. Por isso que cresceu durante 4 décadas. O problema é que agora não é mais. Só que não é mais, porque agora é um excesso de coisa inútil. Que o valor do custo da mão de obra, ou o quanto que uma sociedade pode absorver aquela infraestrutura ou aqueles imóveis, não faz mais sentido com o poder de compra é mais das barato pessoas. você produzir no Vietnã hoje. Então, isso, né, entendi. Por quê? Porque tem um problema assim, que isso chama a armadilha da renda média. Middle Income Trap. O que uma nação faz? Quando ela é muito pobre e ela começa a crescer, é muito fácil dela crescer rapidamente. Porque ela é bem pobre. Porque ela é muito pobre. Então você tem uma vantagem, qualquer coisa que você der para as pessoas, você deu emprego para um monte de chineses que não tinham, morriam de fome, então eles vão aceitar trabalhar por 50 centavos. E vão trabalhar. Então, naquele momento, você tem um crescimento muito rápido. Mas conforme o país vai se desenvolvendo, os salários vão aumentando. E, por exemplo, no caso da China, a vantagem competitiva inicial, que era excesso de mão de obra muito barata, deixou de existir. Então, por que eu vou ter uma fábrica? E olha o problema político e geopolítico mundial dessa história. Por que eu, Estados Unidos, vou construir uma fábrica ou vou deixar que o meu telefone seja produzido na China, enquanto os americanos aqui vão perder os empregos deles? Então, no começo, a diferença de preço é tão gritante que vale a pena. Vale a pena. Mas depois que a China começa a crescer e o trabalhador chinês começa a ganhar mais, ele começa a querer mais. Aí ele quer os direitos dele, o que está certo. Mas aí a China já não é mais tão competitiva. Vale o risco, a divisão e a tensão política interna para os Estados Unidos continuar produzindo esse iPhone lá? Ou é melhor ir para o Vietnã ou para outros lugares? A Índia. E aí qual que é o problema? O problema que todas as nações enfrentam é como é que é esse salto, a hora que você bate nessa renda média? E aí a grande dificuldade. Pouquíssimas nações, nos últimos tempos, na história da humanidade, conseguiram romper isso. Coreia do Sul, os tigres asiáticos, mas países pequenos. A gente não viu isso acontecendo com países grandes. Então, a China andou até aqui. O próximo passo, ela vai precisar ser a grande produtora das grandes coisas que o mundo compra. Por exemplo, as BMWs, os Volkswagens, as grandes coisas de valor agregado, e não o plástico, o brinquedo, entendeu? Ou a coisa barata que ela é a fábrica do mundo. Ela vai ter que ter as marcas dela com o valor agregado para conseguir contratar caras que não vão receber o saláriozinho de operador da fábrica, mas vão ser grandes executivos de empresas gigantescas mundiais. Esse salto não é fácil de dar. E aí a gente entra numa outra discussão da política internacional, da geopolítica do mundo, que é a tecnologia. A fórmula para a China dar esse salto é apostar na revolução tecnológica e se tornar o país de ponta da tecnologia. Por isso que a briga geopolítica do mundo... Não está fazendo isso também? Está fazendo. Eu acho que assim,
Tá claramente fazendo, mas não é fácil fazer isso. teve uma aposta estratégica de dominar, por exemplo, a tecnologia 5G que é razoavelmente bem sucedido. Inclusive, Hoje, a tecnologia 5G que a gente vai implementar no Sim. Brasil é chinesa, né? Antes disso, eu acho que uma coisa sempre importante que nessa discussão nas redes sociais, tem muita coisa que está errada. Na China eles enfrentam um monte de problema, em outras áreas eles avançaram muito, né? Por exemplo, toda a frota de táxis de Xangai hoje é elétrico, 100%. Isso um país como a Alemanha não conseguiu. Então, eu acho que sempre tem nuance. E quem diz, olha só, aqui uma coisa na China que deu certo, não quer dizer que essa pessoa é comunista, uma pessoa que critica algo que acontece na China, não quer dizer que é espião da CIA. Ou seja, a gente sempre precisa olhar para ambos os lados, e certamente coisas que a China conseguiu hoje. Ela é um dos poucos países, né, que está desafiando a superioridade tecnológica de algumas nações como o Japão, os Estados Unidos, a Alemanha. E na Alemanha hoje uma preocupação gigante. Desafiando ainda, tu diria? Ou até já tendo superado na área de 5G. Né? Fato, assim. Eu, por exemplo, acho que daqui eu não acho que superando, mas deixa o Oliver terminar. Daqui a Alemanha, por exemplo, o René estava falando da necessidade de encontrar um novo modelo econômico. A Alemanha apostou ao longo das últimas décadas no modelo de não gastar praticamente nada na sua segurança nacional, porque há duas formas de você se proteger. Um é investir na sua própria segurança e outro, você ter aliados muito importantes. E a Alemanha terceirizou a sua segurança, então modelo, né, e conseguiu investir muito em áreas de grande retorno social, educação, e teve um gasto pífio em defesa. Isso agora precisa mudar. E tem outra questão. Como a Alemanha se deu muito bem e, no fundo, estava convicto de que a superioridade em certas áreas da indústria alemã iam ser eternas, houve uma situação. Eu acho que o país ficou bastante acomodado, resistente à mudança, onde a proposta, olha, a gente precisa iniciar essa transição energética, a gente precisa liderar não só carros convencionais, mas também desenvolver os melhores carros elétricos. Os melhores carros elétricos hoje não vêm da Alemanha, porque o país ficou muito acomodado, assim, produzindo carros tradicionais que ainda vendem, né? O maior mercado da BMW e da Mercedes é a China, né? Só que isso agora vai mudar, porque os carros do futuro não virão mais da Alemanha, vêm de outros lugares, porque não criou-se um ambiente propício à inovação. A inovação que pode dar muito errada também. Então criou-se um espaço, olha, vamos só apostar naquilo que funciona, porque funcionou muito bem ao longo das últimas décadas. Então, eu não vejo a Alemanha conseguindo competir para valer com a China ao longo prazo. O país vai ter que passar, pode dar certo, mas enfrenta muitos problemas nesse sentido, porque não tem um ambiente que atrai... você não tem nenhuma empresa de tecnologia como o Google, Facebook ou até TikTok, né, por exemplo, que tem uma empresa que vem da Alemanha. Esse problema é da Europa como um todo. Da Europa, a Europa não conseguiu fazer isso, e ela não conseguiu, em parte, porque ela não criou o ambiente político para isso. Mas tentou? Assim, não tentou por um monte de restrições, ou do jeito de olhar as coisas. Mas aí pensa, se a Europa, que é uma economia liberal, uma região capitalista, enfim, que levaram esses conceitos, essas ideias para o mundo, não conseguiu fazer isso, o meu ponto e a minha análise é que a China ela é um perigo e uma ameaça porque ela está usando uma força de um tamanho de uma estrutura organizada centralizada. Mas isso no longo prazo não é sustentável. Acabei de dizer como que não é sustentável pelo modelo econômico. Porque o modelo econômico vai ter que se adaptar e eles vão ter que virar uma economia de consumo. E você não acha que eles vão fazer isso? O quê? Virar uma economia de consumo? Se eles virarem uma economia de consumo, eles não vão conseguir... Perdem força política. Isso. Eles não vão ter um poder tão centralizado. Vou te dar outros exemplos. A economia russa. Os oligarcas. Porque a economia ela reflete o modelo político do país. Isso é muito interessante. Porque então, meio que foi o que rolou na Rússia, né? Mas é isso. O que são os oligarcas? São os amigos do Putin, os amigos do rei. Então só ganha dinheiro na Rússia quem é amigo do rei. E por quê? Porque o Putin distribuiu o poder econômico dessa forma. Aqui no Brasil é a mesma coisa. Por que é tão difícil de você empreender? Se é pequeno, se você não tem... Porque, cara, existem as corporações...
né? Não corporações, grandes empresas, mas existem os lobbies daqueles setores que se protegem. E esses setores se protegem, eles conversam com a classe política que se cria uma estrutura política onde a economia é replicada daquilo que está ali, dos jogos de poder. Por que os Estados Unidos conseguiu dar tão certo economicamente? Porque ele criou um ambiente político onde mais pessoas podiam participar da formulação das regras do jogo. No fim, que eles estavam, de fato, talvez preocupados com a população mesmo. Eles estavam democratizando mais as decisões e, com isso, a economia. Então, para a China, no final das contas, ser um grande líder de tecnologia, você precisa de inovação. E inovação não é um cara, tipo, te dando ordem e te mandando. É você ter um ambiente, como o ambiente que só surgiu por um acaso até agora, não surgiu nem na Europa. Nos Estados Unidos, que é o quê? Amazon, Google, Facebook, Apple. Porque você precisa de uma sociedade, você precisa de um ambiente político, de regras. Regras no sentido mais solto, cultura, até no sentido mais rígido, que são regras de leis, onde o poder, o dinheiro, a oportunidade é liberada. Dá um exemplo prático. Se você quiser montar uma operadora de celular hoje no Brasil, desculpa, só vai conseguir isso se você tiver um patrimônio de 50 bilhões de dólares, se for uma master empresa, porque o que você vai ter que contratar de licenças, de advogados, de estruturas para fazer aquilo acontecer, impede... Na prática é impossível. Impede a participação dos outros. O que o modelo americano fez? Ele conseguiu popularizar e permitir que pessoas numa garagem fossem lá e se juntassem e criassem um novo negócio revolucionário. Então, assim, a China pode usar o tamanho que ela tem, a força da estrutura organizacional de vir um top-down, de cima para baixo, falar assim, façam agora chips para inteligência artificial. Mas no final das contas, esse modelo ele vai se arrebentar sozinho. Essa é a minha análise, essa é a minha previsão. A China não sustenta isso no modelo econômico como ela está funcionando e nem no modelo de tecnologia. Os Estados Unidos, essa semana agora que passou, tomaram uma decisão que é o controle da exportação de tecnologia para chips de inteligência artificial. Bloquearam isso e viraram e falaram assim, é proibido vender para qualquer empresa chinesa, qualquer software que fabrica chips para inteligência artificial. É proibido vender os chips, é proibido vender as máquinas que podem produzir esse tipo de chip. E assim, a China não tem como conseguir isso. Vocês consideram isso